Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Fique com a gente. Olá, bom dia, amados ouvintes do programa Novo Tempo, da Rádio Paraíso FM 101.1. É um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez nessa manhã sabática, em nosso encontro semanal para mais um programa Novo Tempo, recheado de muitas bênçãos dos céus para a sua vida, para a sua família. Queria nesse momento já mandar um abraço aí para todos os ouvintes, a todas as denominações religiosas, né, que nos ouvem aí nessa manhã. Não importa se você é católico, se é evangélico, se é pentecostal, se é espírita, ou não importa a sua crença, a sua denominação religiosa. O importante é que nós estamos aqui neste sábado para juntos compreendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, seus mistérios, né? As suas profecias. Nós estamos aqui no nosso seminário sobre as revelações do Apocalipse. E hoje nós daremos continuidade ao tema da semana passada, que trata sobre uma mulher vestida de sol, né? Que retrata as características da Igreja de Deus nos últimos dias. E nós vamos dar continuidade a esse tema hoje aqui com o nosso professor Arnaldo. Quem vos fala é o professor Christian. O professor Lindomar não pôde estar conosco nessa manhã, mas eu e o professor Arnaldo estaremos aqui dando continuidade a esse tema tão maravilhoso. E eu queria passar a bola aqui para o nosso amigo, o professor Arnaldo, para ele dar um bom dia aí, umas boas-vindas a você e ao nosso programa nessa manhã. Bom dia, meus prezados amigos e ouvintes da FM Paraíso 101.1. É uma grande satisfação estar com todos vocês nesta brilhante manhã de sábado. Que Deus nos abençoe a todos e um grande abraço. Fiquem todos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, eu quero também aproveitar e mandar um abraço para duas pessoas aqui em especial que nos ouvem nessa manhã, que é o nosso amigo Valdeci, né, que inclusive fez uma pergunta muito especial que a gente gostaria de responder nessa manhã também. E queria mandar um abraço para nossa amiga Jovelina, nossa irmã da Assembleia de Deus, que nos ouve sempre, em todas as manhãs sabáticas, né? Deus abençoe vocês de maneira assim rica e poderosa, tá bom, queridos? E dando sequência aqui ao nosso programa, nós vamos fazer uma oração. Eu convido o nosso professor Arnaldo para a gente aí começar aqui com o pé direito, né? Buscando a presença de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Querido Deus e Pai, estamos muito gratos a Ti, Senhor, porque cada dia em que abrimos a nossa porta e podemos contemplar a maravilha da Tua criação, um novo dia surgindo, é mais um momento, Senhor, de esperança em nossa vida. Mais um momento que Tu nos concede para o nosso arrependimento e para a nossa aceitação diante do Teu trono, Senhor. Porque está escrito, ó Pai, e todas as Tuas misericórdias se renovam cada dia. Por isso, Senhor, queremos Te agradecer. E queremos Te pedir, Senhor, a Tua bênção especial sobre todos os ouvintes deste programa Novo Tempo. Que um novo tempo surja na vida de cada um, ao ouvir a Tua palavra e praticá-la. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Muito obrigado, Arnaldo. Oração maravilhosa que nos conecta com os céus, né? Queridos, antes da gente passar aqui alguns anúncios, deixa-me passar para vocês aqui os nossos canais de comunicação. Nós estamos com o nosso WhatsApp, né? Funcionando, já ativo aí. Você pode mandar a sua pergunta para o nosso programa, para o programa Novo Tempo. E o nosso WhatsApp é 88, né, que é o código da área, né? Aí tem o 9, não é isso? E depois 93364090.
Então vamos lá, repetindo, o código do nosso WhatsApp é 88, tem um 9, né? E depois 93 36 40 90. 93 36 40 90. Tá bom? Mande sua perguntinha pra gente, que nós teremos todo o prazer em responder ao seu questionamento, a sua dúvida, né? E vamos lhe ajudar também nisso, tá bom? Participe conosco, interaja com a gente nas nossas redes sociais também. Nós estamos com o nosso Facebook, que é programa Novo Paraíso Novo Tempo, né? E também temos nosso canal o nosso canal no YouTube. Isso, muito bem, é Novo Tempo Paraíso, né? Novo Tempo Paraíso. Pode acessar aí no YouTube, você vai ver lá o nosso canal, nossos programas. Todos os sábados nós estamos gravando aqui, né? E estamos postando lá os nossos temas que estão sendo abordados, sendo estudados aqui todas as manhãs sabáticas. Então, interaja conosco, fique por dentro das nossas informações, nossas redes sociais, nossos temas que estão sendo trabalhados todas as manhãs. E sintonize conosco, tá bom? Eu queria aproveitar também aqui já responder aqui a nossa pergunta, né, dessa manhã de sábado. A pergunta do nosso amigo Valdeci, que fez uma pergunta aqui sobre a questão do perdão, a questão da confiança. Ele pergunta, né, se alguém que uma vez traiu a sua confiança é digna de perdão, essa pessoa merece ser perdoada, ela é digna de confiança, merece uma segunda chance, uma nova oportunidade. Professor Arnaldo, o que você me diz, professor? Nos ajude aí a responder aí a pergunta do nosso amigo Valdeci. Nos dê um direcionamento aí baseado na palavra de Deus. Olá, meu amigo Valdeci. É um prazer estar com você também esta manhã, também nas madrugadas, em horário em que esse programa é reprisado durante a semana, a partir de meia-noite. O programa Novo Tempo vai ao ar. Então, Valdeci, será que nós somos dignos se nós traímos a confiança de alguém? Será que nós somos dignos de receber o perdão? Queridos amigos, essa é uma pergunta realmente muito importante. Por quê? Em nossos dias, parece que as pessoas estão cada vez mais perdendo a confiança umas das outras. Mas a palavra interessante que eu acho aí é ser digno. Será que nós somos dignos de receber perdão? Porque todos nós precisamos de perdão. As Escrituras dizem no livro de Isaías que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós somos como um imundo, diz o profeta. E todas as nossas justiças são como trapos de imundície. Então nenhum de nós, diante de Deus, somos dignos de receber perdão. Por isso que eu acho que não é uma questão de ser digno ou não ser digno. Apesar de todos os nossos problemas, de todas as nossas falhas, nós precisamos imensamente de sermos perdoados, porque essa é a única salvação. Quando levaram aquela mulher diante de Jesus, o relato está no capítulo 8 do Evangelho de João. Levaram aquela mulher, alguns homens levaram aquela mulher acusando-a de adultério. E eles disseram para Jesus, estou lendo aqui o versículo 4 do capítulo 8 do Evangelho de João: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Isto eles diziam com certeza porque queriam pegar Jesus numa armadilha. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus simplesmente se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse:
aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Que pergunta difícil para nós respondermos. Que será que Jesus estava escrevendo na terra, na areia? Imagine a cena. Aqueles homens com pedras na mão, prontos para matar uma mulher que estava jogada ao chão, envergonhada. E Jesus viu que ali havia, na verdade, uma multidão de hipócritas. Porque a lei de Moisés mandava que trouxesse os dois que cometeram o crime. Mas levaram apenas a mulher. Às vezes nós podemos até instigar uma pessoa a cometer um delito. Tiramos o corpo fora e deixamos aquela pessoa para responder sozinha. Então, meu amigo, será que aquela mulher era digna de perdão? Não. Mas aqueles homens também não eram dignos de perdão. E Jesus estava na terra escrevendo, segundo os estudiosos, a Bíblia não relata isso, mas segundo pesquisas, alguns rabinos da antiguidade, eles disseram que Jesus estava escrevendo ali o nome de cada um daqueles que estavam tentando apedrejar a mulher, e ao lado do nome de cada um colocando os pecados dele. E quando Jesus levantou os olhos para aqueles homens e fez essa pergunta: quem dentre vós estivesse em pecado, atire a primeira pedra? Qual deles atirou a primeira pedra? Interessante, amigos, que ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, o que fizeram? Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, quer dizer, os mais pecadores. Quanto mais velho, mais pecador nós somos, né? Até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Querido amigo, Jesus, o mestre dos mestres, aquele que veio morrer para nos salvar, para buscar o que estava perdido, aquele que nunca cometeu nenhum pecado, ele teve compaixão. E ele disse para nós, assim como ele respondeu para Pedro, quando lhe perguntaram: quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes, Senhor? E ele disse: não, Pedro, 7 vezes não, 70 vezes 7. Cada vez que teu acusador, cada vez que aquele que cometeu uma ofensa contra ti vier te pedir perdão, deves perdoá-lo. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, diz a Bíblia. Salmo 103, 3. Quem sara todas as tuas enfermidades. Mesmo sem merecermos, Jesus está pronto a nos perdoar. Deixe o perverso o seu caminho, Isaías 55, 7. O iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Assim devemos ser como Jesus. Não é fácil perdoar, mas podemos pedir a Deus essa característica, já que é algo que não faz parte da nossa natureza carnal. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele disse que devíamos pedir perdão a Deus pelos nossos falhas, pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E ele acrescenta depois da oração: se não perdoardes, Marcos 11, 26, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E para concluir, meus amigos, qual é a glória do homem? Qual é a glória do homem? A glória do homem não é ter muito dinheiro, não é ter muitos carros bonitos, ter muitas propriedades, ou qualquer coisa assim. Mas em Provérbios 19, 11 diz que a discrição do homem o torna longânimo, isto é, paciente. E a sua glória é perdoar
as injúrias. Que Deus nos dê força para nós perdoarmos os nossos ofensores. Muito bom, muito boa a resposta, professor Arnaldo, ótimo, excelente. Eu acho que ficou muito claro aí, dispensa qualquer tipo de comentário extra, tá certo? Obrigado, professor Arnaldo, pela resposta. Eu espero que tenha sido de grande valia aí para os nossos ouvintes, de modo especial nosso querido amigo Valdeci, que nos fez a pergunta desta manhã do nosso programa, tá bom? Como o professor Arnaldo já mencionou, quero mandar um abraço também àqueles que nos ouvem nas madrugadas, né? Que Deus abençoe vocês e fiquem sintonizados conosco aí sempre, com o programa Novo Tempo, né? Mas muito bem, vamos... Professor Arnaldo, você tem algum anúncio para passar, professor, para nossos ouvintes? Queremos apenas lembrar aos nossos ouvintes que hoje é 22 de setembro, hoje é o dia do o grande evento ali no Centro de Convenções, né? É um momento de louvor, de adoração, que todos estão convidados a participar a partir hoje das 19 horas. Se você não adquirir seu ingresso, você pode comprar lá mesmo, é apenas R$5. Né? O Centro de Convenção cobra um salário mínimo por uma apresentação desse tipo, né? É só para cobrir essa despesa, e o restante, se houver alguma sobra, será revestido em causas sociais. Então, você pode assistir lá, são grupos evangélicos da cidade de Sobral, o Grupo Unidos em Cristo, outros grupos de diversas igrejas evangélicas estarão lá para fazer essa apresentação, e é um momento em que você pode refrigerar a sua alma juntamente com Deus através do louvor e da adoração. Você está então convidado. Muito bem, obrigado, professor, pelo lembrar-nos, né, desse evento que aconteceu hoje à noite aqui na cidade de Sobral, no Centro de Convenções. Vocês estão convidados aí a se fazerem presente também, tá ok? Queridos, vamos para o nosso tema de hoje, né? Vamos continuar com a temática do nosso seminário Revelação do Apocalipse. O tema é Uma Mulher Vestida de Sol. Nós vimos na semana passada alguns pontos que eu quero aqui recapitular brevemente para a gente dar continuidade e concluir o tema hoje, tá? Nós vimos que a mulher, de acordo com as escrituras, né? De acordo com Isaías 54, de acordo com 1 Coríntios capítulo 11, verso 2, de acordo com Efésios capítulo 5, versículos 22 em diante, nós vimos o quê? Que mulher, nas escrituras, é uma referência à igreja. Quando nós tratamos dessa temática, né, de forma profética, analisando profeticamente, mulher quer dizer igreja, tá bom? Nas escrituras, no livro do Apocalipse, retrata duas mulheres, uma mulher vestida de sol e uma mulher vestida de escarlate, que nós vamos estudar mais para frente, descobrimos quem é essa mulher. A temática de hoje analisa a mulher vestida de sol. Nós vimos que o fato dessa mulher, que é a igreja, né, está vestida de sol, quer dizer que ela está revestida de Cristo, da justiça de Cristo, tá certo? Vimos também que essa mulher, ela estava com seus pés, né, sobre a lua, que também é uma referência, né, aquilo que dá o sustentáculo, né, que sustenta essa igreja, né? E entendemos também que ali pode ser uma referência também aos fundamentos, né, aquilo que embaseia essa igreja. Nós vimos que os escritos dos profetas e dos apóstolos, uma referência também ao Antigo e ao Novo Testamento, são as bases sólidas de fé e de crença dessa igreja. Vimos que essa mulher estava com uma coroa sobre a cabeça, a coroa com 12 estrelas, que é uma referência à doutrina apostólica, né, dos 12 apóstolos, uma referência aos apóstolos, que servem de base como direcionamento para as crenças, para os dogmas dessa igreja, tá certo? O que nós vimos mais? Nós vimos que essa igreja, ela deu origem, né? Ao Messias, a Jesus Cristo, o Filho de Deus que viria ao mundo, de acordo com Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Então Jesus Cristo, né, que foi prometido a essa igreja,
que era necessário sua encarnação, a sua vinda a esse mundo, a fim de nos redimir, a fim de nos salvar. Ele precisava ir à cruz, precisava derramar seu precioso sangue, a fim de nos salvar, a fim de redimir a sua igreja. E Cristo, ao fazer isso, ele cumpre a sua missão, mas essa missão ela não foi cumprida assim de qualquer maneira, não foi cumprida facilmente, foi árdua a missão para Cristo, né? Na verdade era o próprio Deus encarnado habitando entre nós. E por isso nós vimos no capítulo 12 de Apocalipse, que é o capítulo base dessa temática, né? Que Satanás, o adversário de Cristo, nosso adversário, nosso inimigo, que retratado no capítulo 12 comparado como um dragão, né? Chamado de diabo, chamado de serpente, Satanás, o adversário, né, da igreja, o adversário de Cristo, aquele que está do lado do mal do grande conflito, né? E ele faz o quê? Ele procura perseguir esse menino desde o seu nascimento. Nós vimos isso, né, quando Herodes mandou matar ali as crianças ali de Belém, por conta do nascimento de Jesus Cristo. Cristo foi perseguido ao longo de todo o seu ministério, nós vimos isso no deserto da tentação. O objetivo de Satanás era fazer com que Cristo não fosse à cruz, que Cristo não morresse em nosso lugar, que ele desistisse de sua missão e assim não cumprisse com seu propósito de salvar a humanidade. Mas Cristo, nós sabemos, ele foi à cruz, morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Quando Satanás percebeu que ele não conseguiu destruir a Cristo e a sua obra, a sua missão, ele volta aos seus direcionamentos destrutivos, né, para a igreja, contra a igreja. E nós vimos que a igreja ela foi perseguida ao longo de todas as eras, tá certo? Satanás usou o Império Romano ali, dos Césares, para perseguir a igreja ao longo dos primeiros 4 séculos. Perseguições terríveis foram direcionadas à igreja. Milhares e milhares de cristãos foram mortos. Muito sangue foi derramado. Mas como nós já estudamos aqui numa outra temática, o sangue de cristão é como semente, né? Quanto mais se derramava, mais a igreja proliferava, crescia, se expandia ao longo de todo o Império Romano. Mas o que acontece? No período em que iniciamos a Idade Média, né, a Idade das Trevas, nós entramos num período chamado 1260 dias proféticos, 42 meses, né? Ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são 3 nomes que se dá a esse período de tempo que vai de 538 a 1798, um período mais terrível da história da humanidade, onde a igreja foi ferozmente perseguida, os servos de Deus fiéis, né, perseguidos severamente por Satanás, que utilizou a própria igreja que veio a se corromper ao longo da Idade Média, né? Nós sabemos que infelizmente a igreja cristã ao longo da Idade Média ela passou por um processo de corrupção severamente. Por isso foi necessária uma reforma que nós conhecemos como Reforma Protestante. Mas ao longo desse período, onde estavam os cristãos? Os cristãos estavam, os verdadeiros servos de Deus, fiéis, remanescentes. Eles estavam sendo perseguidos severamente. E as Escrituras nos dizem que em determinado momento eles fugiram para o deserto. E o deserto é uma referência às terras não habitadas, né? Deserto é uma referência a terras não habitadas. E de acordo com a profecia, essas terras não habitadas nós acreditamos ser as terras norte-americanas, terras americanas, né? Que foram ali colonizadas de modo especial lá no norte, colonizadas pelos ingleses, né? Que fugiam da Europa, da perseguição severa ali que estava sendo implantada ali sobre a igreja. E surgiu ali o Novo Mundo, a igreja ali agora estabelecida na América do Norte, da origem, né? Ali aos Estados Unidos da América, uma nação que tem como base a fé protestante, né? Mas o que acontece a partir dali? A partir dali vai surgir nos Estados Unidos, no local onde a igreja se refugiou, no deserto, nas terras norte-americanas, o remanescente de Deus. O remanescente de Deus, né? E o remanescente de Deus, baseado em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, nós vimos que essa igreja tem algumas características, né, professor Arnaldo? Apocalipse capítulo 12, versículo 17, nos mostra que a igreja de Deus, o remanescente dos últimos dias,
ele tem algumas características básicas. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, nos fala um pouquinho dessas características. Eu queria que o professor Arnaldo nos ajudasse a entender um pouquinho mais isso. Muito bem. Se nós formos a esse verso que já comentamos sim, rapidamente em outras audições desse programa, do nosso programa, mas hoje nós podemos entender um pouco mais e nos estender, porque é um verso que realmente mostra a característica da igreja verdadeira dos últimos tempos. Eu quero falar em igreja verdadeira, apesar de ser um termo que pode suscitar assim, um certo preconceito em relação vamos dizer assim, o relacionamento entre as inúmeras denominações que existem, porque todas elas querem ser verdadeiras. Mas nós temos que entender uma coisa, amigos. A verdade, ela é autoexclusiva. Ou é verdade ou não. Nós não podemos dizer que uma igreja que tem tais e tais práticas e outra que tem práticas diferentes, ambas não podem ser ao mesmo tempo verdadeiras. E Tiago, no capítulo 1, versículo 27, de Tiago, ele diz que a religião pura e sem mácula, veja bem, Tiago aqui fala em religião. E se você quiser saber qual é a religião pura e sem mácula, essa deve ser a verdadeira, né? Porque sem mácula quer dizer sem mancha, sem nenhum problema de tipo, de nenhum problema doutrinário em relação às escrituras sagradas. Então, ele diz o seguinte: a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, para quem? Para com o nosso Deus e Pai, é esta. Então, interessa para nós, acima de tudo, fazer a vontade do Pai, não seguir tradições de homens. E o próprio apóstolo Tiago diz que existe uma religião pura e sem mácula. Portanto, apesar de alguém dizer, eles querem ser igreja verdadeira, mas cada uma puxa a brasinha para sua sardinha. Mas, então, qual é a igreja? O apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, entrou no mérito dessa questão. E ele diz, a religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é esta. Qual? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Veja bem, aqui o apóstolo está falando em amor. Então a igreja pura deveria pregar o amor. A lei que nos leva a esse tipo de comportamento. A lei de Deus, ela é dividida em duas grandes partes. Os primeiros 4 mandamentos dos 10 mandamentos que o próprio Deus entregou, escreveu com seu dedo, entregou a Moisés e é seguido hoje por grande parte da humanidade, pelo menos, se não todos, alguns dos mandamentos, né? Essa lei, nos 4 primeiros mandamentos, nos revela o amor de Deus, o amor a Deus, né? Quando manda que a gente não tenha outros deuses diante de nós, é amor a Deus. Quando ela diz que nós não devemos fazer imagens para cultuar essas imagens, isso é amor a Deus. Quando ela diz não tomar o santo nome de Deus em vão, isso aí é amor a Deus. E quando ela diz lembra-te do dia do sábado para o santificar, esse mandamento é um mandamento que nós guardamos em honra, para a honra e glória de Deus. Então esses 4 primeiros mandamentos se referem a amor a Deus. E os outros 6 mandamentos da lei de Deus se refere aqui: honrar teu pai e tua mãe, nosso próximo, mais próximo, né? São nossos pais, né? Aí vem o próximo mandamento: não furtarás, não mentirás, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. São todos mandamentos que nos levam a pensar em nosso próximo, a amar o nosso próximo. Aqui Tiago, ele focaliza aqui os órfãos e as viúvas, mas isso aqui é apenas uma forma um tanto minimalista para mostrar que são todas as pessoas, aqueles que estão as mais necessitadas do nosso amor, mas na verdade devemos amar a todos. Então a lei de Deus mostra isso. E ela diz, a si mesmo guardasse incontaminado do mundo.
Então tem que ter essas duas características: amor a Deus, ao próximo, e manter-se incontaminado do mundo, seguindo exatamente a vontade de Deus. A única maneira de nós estarmos com o coração incontaminado do mundo, poderá o jovem guardar o seu coração contaminado, como pergunta o salmista, né? Observando segundo a sua palavra. Ele mesmo responde: segundo a sua palavra, segundo as suas leis e seus mandamentos. Então aqui diz que o dragão se irou, Apocalipse 12:17, ele diz que o dragão se irou contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. A mulher, a igreja. Os restantes da sua descendência, aqueles que hoje servem ao Senhor. Os que guardam os mandamentos de Deus. Olha aí, a primeira característica. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. São duas características. É verdade. Então, a primeira característica é guardar os mandamentos de Deus, e o segundo é ter o testemunho de Jesus. Agora resta saber que testemunho é esse, né? É verdade. Professor Arnaldo, gostei demais da sua explanação sobre a igreja pura e imaculada, com base em Tiago, porque o professor Arnaldo colocou a guarda dos 10 mandamentos numa ótica diferente das quais a gente, às vezes, costumeiramente colocamos, entendeu? Nós colocamos, às vezes, a guarda dos 10 mandamentos de forma legalística, né? E, às vezes, muito de forma teórica. E o professor Arnaldo colocou ela de forma prática, né? Então, de acordo com Tiago, a guarda dos 10 mandamentos ela é essencial. E a gente vê isso, os 10 mandamentos sendo colocados em prática, interiorizado, assim, no âmbito diferente do qual a gente costuma colocar. Tiago coloca no âmbito social, no âmbito relacional, no âmbito de praticar o amor, de vivenciar o amor. Porque o amor não é apenas uma teoria, né, professor Arnaldo? Já que os 10 mandamentos Cristo resumiu por diversas vezes no amor, ele diz que os 10 mandamentos se resumem no amor a Deus, no amor ao próximo, como está em Mateus capítulo 22. Então, meus queridos, o amor não é apenas uma teoria, o amor é prática. O amor é prática, o amor é ação, tá certo? E ação voltada para duas vertentes. Na vertical, você demonstrando todo o seu amor a Deus, como já bem mencionou sobre os 4 primeiros mandamentos, e na horizontal, demonstrando o amor na prática para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante, dando ênfase aos demais mandamentos, os últimos 6 mandamentos. Só para ver aqui que Tiago estava dentro desse contexto, né? Dos mandamentos de Deus. Ele, no capítulo 1, capítulo 2, versículo 8, ele diz: se vós contudo observais a lei régia, que lei régia sereis? Segundo as Escrituras. Aí ele cita: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então ele estava muito, muito centrado nos mandamentos de Deus. E ainda Tiago, no mesmo capítulo, eu li aqui o verso 8, agora capítulo 2, verso 8, agora eu vou ler o verso 11, que ele diz assim, ó: porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Então essa lei régia de que Tiago está falando aqui, e que ele aplica lá depois, lá no caso dos órfãos e das viúvas, é exatamente a lei dos 10 mandamentos, como está em Êxodo capítulo 20. Isso, né? Exatamente. E, professor, já que nós estamos falando sobre as características da igreja, vimos que a primeira característica é que ela guarda os mandamentos de Deus. Eu quero ainda focar em um mandamento específico, professor, que também é uma das características da igreja nos últimos dias. Com base em Êxodo 20, né? E diversas outras passagens da Bíblia, a gente sempre se refere a Êxodo 20 porque é lá onde Deus sobe ao monte, né, no Monte Sinai, e entrega para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos, escrita pelo seu próprio dedo, tá certo? Mas ao longo do Novo Testamento a gente vai ver, por diversas vezes, a teologia sobre a lei de Deus bem esclarecida, bem clara mesmo. Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11, professor, faz menção ao dia de guarda, tá certo? Exatamente. E o que acontece? O quarto mandamento, que é tão controverso ao longo da história cristã, ele se enquadra como nessa temática da característica da Igreja de Deus, professor. Nos dê um esclarecimento aí sobre essa questão do quarto mandamento. Muito bem. Em relação ao quarto mandamento, que é um dos mais controvertidos pelas pessoas, porque na Bíblia não existe nenhum problema em relação ao quarto mandamento, que é o mandamento que Deus deixou
Escreveu, na verdade, é a única vez nas Escrituras, no Antigo Testamento é a única vez em que aparece Deus escrevendo. Agora há pouco, nós vimos o caso aqui da mulher adúltera, em que Jesus escreveu na areia, né? Ali é a segunda vez em que aparece, só que no Novo Testamento. Mas a primeira vez em que Jesus escreveu os mandamentos, escreveu alguma coisa com o seu próprio dedo, foi lá em Êxodo, capítulo 20, em que ele colocou... É interessante, amigos, que Deus não delegou a ninguém, não permitiu que ninguém fizesse isso. Ele mesmo, veja que coisa extraordinária, ele mesmo, apesar de ter um excelente escriba que era Moisés, que dominava as línguas semíticas, e que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele disse: não, Moisés, essa parte aí é comigo. Então ele escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Não é uma coisa que a gente possa desprezar, sim, de qualquer maneira, meus amigos. Então toda a cristandade, todos afirmam que os mandamentos estão valendo. Alguns até dizem que não valem mais, mas depois, quando começam a estudar a Bíblia, vê que isso aí é uma grande tolice dizer que os mandamentos não estão em voga, né? Porque senão seria permitido matar, adulterar e fazer tudo que você der na sua telha. Mas o problema é que eles engancham exatamente no 4º mandamento. E o 4º mandamento é aquele que mostra para nós quem é o Criador de todas as coisas. Porque o 4º mandamento diz o seguinte: lembre do dia do sábado para santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia, Deus fez 3 coisas que não fez em nenhum outro dia. Ele descansou, ele santificou e ele abençoou o dia de sábado. Colocou seu selo, né? Colocou o seu selo ali, né? No 4º mandamento. Verdade. Interessante, só pegando aqui, encerrando aqui para passar a bola aqui para você, o mesmo Tiago, interessante que o mesmo Tiago diz o seguinte, olha, quando ele fala aqui: ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. O que ele quer dizer com isso? Se nós guardarmos 9 e deixarmos de guardar 1, o que acontece? Nós somos transgrimos todos, né? Estou lendo aqui Tiago, capítulo 2, versículo 11, né? O argumento de Tiago é esse: nós temos que guardar todos. Se nós guardarmos 1 e não, né? Mas nós não podemos, nós não temos forças para guardar. Pedir a Deus, né? Nós somos falhos e podemos pegar a todo momento. Mas por isso eu vou sair por aí fazendo todo tipo de besteira, né? Verdade, então devemos buscar obedecer a Deus. Nós somos salvos para obedecer. Não é a obediência dos mandamentos que nos salva, deixamos isso bem claro, né? A Igreja Adventista do 7º dia prega a justificação pela fé. Nós somos salvos única e exclusivamente pela fé. E é justamente isso, professor, que eu queria frisar aqui agora. Olha que interessante. O professor Arnaldo mencionou a guarda dos 10 mandamentos como característica básica, essencial da igreja nos últimos dias, do remanescente fiel de Deus nos últimos dias. O professor Arnaldo fez menção ao 4º mandamento como a pedra de toque, né, de lealdade a Deus nos últimos dias. O mandamento que aponta para Deus como Criador, que é o mandamento que está inteiramente ligado à questão da adoração, né? Mas o professor Arnaldo também fez menção a um segundo aspecto que eu quero mencionar aqui. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, nos diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? É a igreja de Deus, tá certo? São aquelas pessoas separadas. Deus separou, aquelas pessoas que Deus separou, foram escolhidas. E nós estamos vendo isso aqui, professor Arnaldo, no contexto de tempo do fim, no contexto do remanescente. Porque o texto nos diz que os santos tinham 2 características básicas, de acordo com Apocalipse 14, os mandamentos de Deus, que você já bem mencionou. Disse que a igreja de Deus, o remanescente, ele tem a fé em Jesus. Fé em Jesus. Demonstrando que essa igreja, ela não busca salvação por justiça própria. Tá certo, queridos? A guarda dos 10 mandamentos não implica automaticamente justiça pelas obras. Pelo contrário,
tá certo? O capítulo 12, quando nós lemos o primeiro verso, diz que a igreja está vestida de sol, ela está vestida da justiça de Cristo, tá certo? E essa justiça de Cristo, ela é imputada ao crente, ao cristão, pela fé. Os méritos que essa igreja tem são méritos outorgados por Cristo, doados por Cristo. A justiça dessa igreja não é justiça própria, é justiça outorgada por Cristo. Por isso que essa igreja, ela é justificada, ela acredita que a salvação é pela graça, ela acredita que também somos justificados pela fé, mediante a fé. É por isso também que Apocalipse 14, versículo 6, quando faz menção ali ao início da tríplice mensagem angélica, né, das 3 mensagens angélicas, diz que essa igreja estava ali representada pelo anjo, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar. E esse evangelho eterno é claramente uma menção à mensagem de justificação pela fé em Cristo Jesus, que é eterno, porque desde o Jardim do Éden, essa mensagem ela é proclamada, nunca foi alterada, sempre pela fé, e vai continuar sendo pela fé. Amém, Jesus. Então, é exatamente a fé, a salvação pela fé, que nos capacita a obedecer. A obediência vem depois. Nós obedecemos porque fomos salvos, assim como Jesus disse para aquela mulher, depois que perdoou o seu pecado, ele disse, vai e não peques mais. Primeiro houve a salvação dela, a justificação. E ela acreditou naquilo. E agora ela foi. E Jesus disse, agora para quê? Você foi salvo, querida, para ser obediente a Deus. Não vai cair mais nessa besteira de continuar pecando. Verdade, professor. E uma outra característica, professor Arnaldo, da Igreja de Deus nos últimos dias, nós vimos no capítulo 12, versículo 17, que o dragão, que é Satanás, ele está irado contra a mulher, e diz que foi pelejar a mulher a igreja, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, nós vimos no capítulo 14, versículo 12, mas também diz que essa igreja, ela tem o testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse capítulo 19, versículo 10, né, que vai esclarecer para a gente o que é o testemunho de Jesus. Nós vimos no programa sobre o tema, sobre o dom de profecia, explicamos isso, mas é importante a gente mencionar isso aqui, mais uma vez, agora colocando essa temática aqui como uma característica distintiva da igreja nos últimos dias. Apocalipse 19, versículo 10 nos diz que assim, prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, só conserva o teu e os teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Se o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, e a igreja remanescente teria o testemunho de Jesus nos últimos dias, nós podemos deduzir que essa igreja de Deus, ela tem o dom de profecia como característica distintiva e identificadora dela nos últimos dias, né, professor Arnaldo? Com certeza, nós vimos aqui um estudo bem mais detalhado sobre o tema. Nós estamos apenas fazendo uma recapitulação, colocando aqui uma lista das características da igreja verdadeira. Então, uma das características é essa, teria o dom de profecia, né? Porque isso é que é o testemunho de Jesus. Então, meus amigos, se você está em dúvida a respeito de qual igreja, você pode dizer assim, essa aqui é a igreja que está de acordo com as características bíblicas, né? Não tenha mais dúvida, porque aqui está a relação, basta você comparar qual igreja tem todas essas características, então buscar, e se o Espírito Santo lhe tocar em seu coração, que você busque seguir e obedecer a palavra de Deus, né? Nós vimos que o Espírito de profecia na igreja adventista, ele se manifestou com muita evidência na pessoa da senhora White, né, que eu gosto de chamar de irmã White. Eu sou das antigas e gosto de chamá-la de irmã White, como nós chamávamos antigamente, né, que foi uma jovem escolhida por Jesus para testemunhar para o seu povo dos últimos dias os perigos, os problemas que o seu povo teria que enfrentar. Então, ela escreveu dezenas de livros. Hoje existe um acervo com todo o material que ela escreveu, são mais de 50 mil páginas, está lá na sede
da igreja lá em Springfield, lá nos Estados Unidos. Então, todos esses escritos já foram publicados em forma de livros, em forma de folhetos, de artigos de revistas. Então, são coisas maravilhosas que Deus deixou para que seu povo não se afastasse da sua palavra. Não são escritos que estão aí para superar as escrituras, para substituí-la de forma nenhuma. Precisamos deixar isso bem claro. Mas, como a própria profetisa falou, são uma luz menor para nos conduzir para uma luz maior, que é a Bíblia Sagrada. Muito bem, professor, muito obrigado. Eu queria finalizar aqui, abordando um último aspecto aqui, sobre característica ainda identificadora da igreja nos últimos dias, da igreja remanescente, é que essa igreja, ela surgiria, tá certo? Depois de 1798, que é quando se encerra ali o período, né, em que a igreja foge para o deserto, já mencionei isso para vocês, de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículos 6 e 14. Nós vimos também que essa igreja, ela surgiria com uma missão importantíssima nos últimos dias, com a missão de proclamar a tríplice mensagem angélica que está em Apocalipse 14, versículos de 6 a 12. Se você depois puder tirar um tempinho para estudar essas três mensagens angélicas, Apocalipse 14, versículos 6 a 12, você vai ver três anjos com três mensagens para ser anunciada nos últimos dias da história da igreja aqui na Terra. E essas três mensagens, elas são anunciadas pelo remanescente no contexto do tempo do fim. Eu chamo a atenção de vocês, meus queridos, por quê? Porque a igreja verdadeira, ela se acha hoje pregando, anunciando essas três mensagens angélicas, tá certo? E o que me chama a atenção também no versículo 6 é que essa igreja, ela se acha pelo meio voando, né, que é representada pelo anjo, tendo o evangelho para pregar, o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Dando a entender, professor Arnaldo, que esse remanescente não era qualquer movimento, não é qualquer igreja, é um movimento mundial, é uma igreja que está nos quatro cantos da terra, espalhada, anunciando uma mensagem específica para o povo que viveria nos últimos dias. E essa mensagem envolve o juízo, essa mensagem tem a ver com a adoração, já abordamos a questão do sábado, já falamos também sobre a questão do juízo, entendemos que está havendo um juízo no céu hoje, tá certo? E que nós precisamos mais do que nunca temer a Deus e adorá-lo, tá certo? E guardar os seus mandamentos. Essa igreja anuncia a queda de Babilônia, ela anuncia que ela anuncia, tá certo? A queda de Babilônia, que é um sistema religioso falso de adoração que está implantado nesse mundo, tá certo? E essa igreja, ela tem autonomia e ela anuncia que Babilônia caiu e que as pessoas sinceras que estão lá em Babilônia precisam ouvir a voz de Deus, a mensagem advertente dessa igreja e sair dela, de acordo com Apocalipse capítulo 18, versículo 13 e 4, enquanto houver tempo. Meus queridos, Deus tem uma igreja aqui na terra. Essa igreja está dando a última advertência ao mundo, anunciando que Jesus Cristo está voltando. Você gostaria de se preparar para esse grande dia também? Você gostaria de se unir a essa igreja nos últimos dias? Nós sabemos que existem milhares de denominações religiosas no mundo. Mas, meus queridos, eu quero dizer para vocês que se tem uma igreja na face da terra que hoje se acha cumprindo essa missão que Deus deu, com essas características que nós estudamos aqui nessa manhã, se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá certo, meus queridos? Faça uma visita pra gente, nos procure, mande sua mensagem pra gente. Você quer estudar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais sobre essa igreja e sobre a sua mensagem, nós estaremos nos colocando à disposição para ajudá-lo naquilo que for necessário. Que Deus o abençoe e até o próximo sábado, em nome de Jesus. Amém. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo.